Lá embaixo, Isaías capítulo 6, no versículo 8, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Isaías 6, no verso 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloca a mão no seu coração. Senhor, envia a tua palavra, queremos ouvir a tua voz nesta noite. Te louvamos, te agradecemos, porque tens falado aos nossos corações. O Senhor tem liberado aqui do púlpito desta igreja palavras preciosas, Senhor. Ó Deus, sementes preciosas, e que o nosso coração acolha nesta noite esta semente e produza, que ela produza até 100 vezes mais. Ó Pai, abençoa também as famílias que estão em casa agora assistindo a este programa de televisão. Que cada casa que está ligada neste programa agora seja ricamente abençoada. Repreende toda a enfermidade desta casa, toda a contenda desta casa. Ó Deus, tudo que não provém de Deus, nós repreendemos deste lar, desta família, e profetizamos a tua bênção sobre esta família. E que a igreja diga amém. Antes de você sentar, fale para quem está ao seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Então vamos sentar. Isaías não apenas entendeu a sua missão, mas ele aceitou a sua missão. Quando ele ouve Deus falando: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Ele imediatamente entendeu, discerniu o que Deus queria para a sua vida, e automaticamente ele se coloca como voluntário, aceitando o que Deus tinha para a sua vida. Ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nós vamos falar nesta noite sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa é aquela que é sem noção. Eu acredito que nesta noite não tem ninguém aqui sem noção, mas eu vou falar assim mesmo. Pessoas que estão alheias a tudo, gente que não tem discernimento, gente que não entende o propósito de Deus para a sua vida, gente que está vivendo como aquela canção daquele famoso cantor que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Conhece? Quem conhece essa música? Tem gente que está vivendo assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você tem um propósito na tua vida? Não, deixa para lá. Você vai estudar? Não. Você vai trabalhar? Não. Você vai casar com quem? Você está pensando no seu futuro? Está pensando num projeto de vida? Não, deixa a vida me levar. E aí a pessoa vai vivendo, como diz o ditado, vai empurrando as coisas com a barriga. Gente sem noção, gente sem propósito, gente sem plano, sem projeto, gente sem sonho. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que eu quero compartilhar com você nesta noite. O segundo é gente que sabe o que Deus quer da sua vida, mas não se submete à vontade de Deus. A pessoa sabe, a pessoa entende o que Deus quer para a sua vida. Deus já falou, ela já ouviu,
ela já entendeu, ela sabe qual é o seu chamado, ela sabe qual é o seu ministério, porém, ela não se disponibiliza, porém, ela não se submete a esta vontade de Deus para a sua vida. O problema é que esse tipo de gente vive frustrada, porque não fazer a vontade de Deus, não atender ao chamado de Deus, não atender ao projeto de Deus para a vida da pessoa, essa pessoa, ela vive uma vida frustrada, um sentimento de vazio, um sentimento de que alguma coisa está faltando, e o pior, muitas vezes, esse não atender ao chamado de Deus, este não se submeter à vontade de Deus para a sua vida, gera tribulação, como no caso de Jonas, que sabia o que Deus queria para a sua vida, que ouviu o chamado de Deus, que entendeu o chamado de Deus, só que ele fugiu do chamado de Deus. E aí ele foi se esconder no porão de um navio, no meio da bagagem. Diz a Bíblia que Deus mandou um terremoto dentro d'água não, né? É um maremoto, mandou onda, mandou sei lá o quê, e o negócio virou uma tribulação. Gente que sabe o que Deus quer da sua vida, mas não se submete à vontade de Deus. Cadê meu copo com água? Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito perigoso. Tem gente aqui dentro nessa noite, que tem chamado de Deus e sabe que tem ministério e sabe que tem, mas está se escondendo no meio das bagagens, não assume o chamado de Deus na sua. Por isso a tua vida está uma tribulação, meu irmão. Por isso a tua vida está bagunçada, tua vida financeira está bagunçada, a tua família está bagunçada, está tudo bagunçado, porque você sabe que tem um chamado de Deus e você está se omitindo. E Deus quer usar a tua vida e você está se escondendo de Deus. Terceiro, são as que desejam de todo o coração fazer a vontade de Deus, mas não sabem que vontade é essa. Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero ser usado, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas eu não sei que vontade é essa, eu não sei que chamado é esse. Então, meus queridos, a gente sem noção, que não está alheio a tudo, não tem noção, empurra a vida com a barriga, não está aí nem para nada. Tem gente que sabe o que Deus quer para a sua vida, mas não assume. E tem gente que quer fazer a vontade de Deus, mas não sabe que vontade é. Está aguardando, está esperando, né? Está esperando uma resposta, uma palavra de Deus. E eu espero, queridos, que essa mensagem, a mensagem desta noite, ela possa ajudar esses três tipos de pessoas, né? Então você vai falar para quem está ao seu lado assim: agora que o pastor vai começar a pregar. Isso foi só a introdução. Olhe para mim, por favor, querido. Você não está aqui por acaso ou por coincidência. Você não está vivendo nesta terra, neste mundo, por um acidente. Ou tem gente aqui que acredita que você veio ao mundo porque uma cegonha trouxe você pendurado num biquinho, né? Aí uma cegonha veio. Tem gente que acredita nisso aqui. Então, querido, você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Muita gente já ouviu do pai, da mãe, falar assim: não, esse menino, essa menina é um acidente. Eu não queria que ele viesse, eu não queria. Ele veio, mas contra a minha vontade. Nada acontece contra a vontade de Deus. Se você está aqui nesta noite, vivo, respirando, é porque Deus tem um plano, tem um propósito na tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Quando o Pedro Azaf era criança, nós falávamos para ele que nós achamos ele numa plantação de repolho. Ser foi achado numa plantação de repolho, a gente chamava até de repolhão, ô repolhão.
Agora não pode chamar mais não, que ele virou um repolhão mesmo. Está até perigoso, o cara luta boxe. Fala para o teu irmão, você não foi achado numa plantação de repolho não, irmão. E nem foi a cegonha que trouxe você não. Deus tem um plano na tua vida. Fala para quem está ao seu lado, fala com fé. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito, queridos. Salmo 139, olha o que diz o Salmo 139, nos versículos 13 a 16. Presta atenção. Eu vou ler. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você não é um acidente, você não é um acaso. Deus te formou, Deus planejou a tua vida, Deus sonhou com você. Ele falou para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, olha, eu te conheço antes da fundação do mundo, eu te chamei antes da fundação do mundo, eu preparei algo para você antes da fundação do mundo. Então, em primeiro lugar, você foi criado para servir a Deus. Diga assim, eu fui criado para servir a Deus. Fala para o teu irmão, querido, você foi criado para servir a Deus. E nós não temos como correr dessa realidade, gente. Não temos como fugir desse propósito divino, desse propósito que veio do trono do Todo-Poderoso. Ele me criou para que eu o servisse de todo o meu coração. Efésios capítulo 2, no verso 10. Eu vou ler alguns versículos nesta noite. Efésios 2:10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diga assim, eu fui criado para servir a Deus. Você foi criado para servir a Deus. Efésios capítulo 2, no verso 10, diz assim a palavra do Senhor, olha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você é feitura dele, foi ele quem te criou, foi ele quem te fez. Ou você acredita que você veio de uma explosão, ou que você veio do macaco? Fala para o seu irmão, Deus criou você. Deus te amou antes da fundação do mundo. E Ele te criou, fala, e Ele te criou para que você o servisse de todo o teu coração. Dê mais uma salva de palmas. Aleluia. Queridos, todos nós temos uma missão especial aqui na terra. Por isso Deus nos colocou aqui. Deus tem uma missão especial. É engraçado quando alguém visita certas igrejas e há uma tática, há uma armadilha para segurar a pessoa, levar a pessoa para outra igreja. Olha, Deus tem uma obra com você. Quem já ouviu isso? Só que essa obra é aqui, não é lá onde você está. Quem já ouviu isso? 30 anos de estrada, irmão. Deus tem uma obra com todo mundo. Deus nos criou
para o servirmos, porque Ele tem uma obra, Ele tem algo para mim e para você, e nós precisamos entender esse chamado de Deus. Eu fui criado para servir a Deus. Sabe qual é a diferença da pessoa bem-sucedida e da pessoa fracassada? Venha comigo em Efésios capítulo 6, vai mais um pouquinho à frente. Você vai descobrir nesta noite a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa fracassada. Efésios capítulo 6, no versículo 7. Servindo, repita comigo, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. A pessoa bem-sucedida, ela sabe que tudo o que ela faz na vida, ela faz para o Senhor. O Senhor é o centro da sua vida. Ela vai trabalhar, ela trabalha para o Senhor. Ela vai estudar, ela estuda para o Senhor. Ela vai fazer qualquer outra coisa na vida, ela entende que ela está fazendo para o Senhor. Não os fracassados. Os fracassados fazem para o homem, para si próprio. Mas quando eu entendo que eu faço tudo para o Senhor, não tem erro. A minha vida funciona, a minha vida prospera. Em segundo lugar, irmãos, você foi salvo para servir a Deus. Então entenda. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. Segundo, você foi salvo para servir a Deus. Diga assim: eu fui salvo para servir a Deus. 2 Timóteo, abra comigo por gentileza. 2 Timóteo, antes do livro de Hebreus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos pegar um versículo cortado de um contexto, mas você vai entender. Que nos salvou, repita comigo, nos salvou, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Querido, você foi salvo para servir a Deus. E quando eu não entendo isso, quando eu não assumo esse chamado de Deus na minha vida, quando eu não me disponibilizo para atender esse chamado do Senhor, eu estou anulando o sacrifício de Cristo, eu estou anulando o poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Afinal de contas, Ele me salvou para o servir. Então, quando eu entendo que eu sou salvo, mas não sirvo a Deus com o talento, com o dom, com o potencial que Ele colocou sobre a minha vida, eu estou anulando, eu estou cancelando tudo o que Jesus fez na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, querido, quando eu não atendo o chamado de Deus, quando eu não assumo o propósito de Deus na minha vida, eu estou negligenciando tão grande salvação. Quem entendeu, diga amém. Em terceiro lugar, são só 28 itens e 57 subitens. Nós já estamos no terceiro. Primeiro, repita comigo: eu fui criado para servir a Deus. Eu fui salvo para servir a Deus. Em terceiro lugar, você foi chamado para servir a Deus. Fala para o teu irmão: você foi chamado para servir a Deus. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2. 1 Pedro 2, verso 9. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós estávamos nas trevas, andávamos nas trevas, não tínhamos salvação, não tinha solução. Ele nos chamou das trevas, Ele nos transportou das trevas para a luz e colocou sobre nós um chamado. Diz a Bíblia que Ele nos chamou das trevas para a luz. Você foi chamado para servir a Deus. E esse chamado, ele é universal, queridos. Ele não é só para alguns. Só o pastor que é chamado, está lá. Só o pastor Divani que sabe ensinar. Só o David que sabe liderar juventude. É só algumas pessoas. Não, querido, Deus chamou a todos nós. Fala para o teu irmão, Deus te chamou, querido. Deus te chamou para servi-lo. Deus te salvou para servi-lo. Deus, Ele preparou tudo isso para mim e para você. Servir não é uma opção, é o centro da vida cristã. Israel tem um grande exemplo disso. Na nação, na terra de Israel, tem lá o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar que tem vida. Por quê? Porque ele recebe água e distribui água. Ele distribui água. Então é um mar que tem vida. O mar morto, ele não tem vida, porque ele só recebe. Ele não distribui água para lugar nenhum, ele só recebe, recebe, recebe. Então, queridos, trazendo isso para a nossa vida, servir gera vida. E Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, abundância de vida, qualidade de vida, só obtém quem atende o chamado de Deus, quem serve a Deus, quem entende que foi chamado, que foi salvo para servir a Deus. Mas eu não sei fazer nada, eu não sei tal. Olhe para mim, irmão. Abraão era velho, muito velho. Parelhava mais ou menos assim, deixa eu ver com quem. Com Mauro assim, ó. Velho. Moisés era gago. Olha para mim, por favor. Gideão era pobre. Jeremias era novo demais. Noemi era viúva. Tomé era incrédulo. Pedro era impulsivo. Timóteo era tímido. E todos eles foram usados poderosamente nas mãos de Deus. Todos nós temos as nossas deficiências, mas quando nós nos lançamos nas mãos do Todo-Poderoso, Ele nos usa de maneira tremenda, Ele nos usa de maneira poderosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos eles entenderam que foram criados para servir a Deus, que foram salvos para servir a Deus e foram chamados para servir a Deus. Fala para o seu irmão assim: Deus está falando contigo, meu filho. Não é para o teu vizinho não, é com você quem está falando. Fala assim: Deus está falando contigo. A pessoa acorda. Uns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Mas todo mundo acorda do mesmo jeito, com um bafo de onça, descabelado. Uns irmãos assim que tem pouca telha, não acorda descabelado. Mas acorda, toma um café. Alguns saem correndo para o trabalho, não dá tempo nem de tomar café, vai para o trabalho. Chega a hora do almoço. Uns almoçam no trabalho, outros vão em casa almoçar. Uns dão uma cochilada depois do almoço. Uns cochilam meia hora, outros cochilam 2 horas, 3.
dependendo da disponibilidade de cada um. Aí lá para as 3 horas, 4 horas da tarde, vai na padaria, compra um pãozinho, compra uma mortadela bolonha, abre um mate couro, ou um café com leite, toma aquele café da tarde, bacana, caprichado, né? Chega à noite, não, novela não, eu ia falar, você vê a novela, mas não pode ver novela. Fala para o seu irmão, você só tem porcaria em novela, não assiste novela não. Novela é mulher beijando mulher, homem beijando homem. Está tudo invertido, está tudo bagunçado. Fala para o seu irmão, não deixa essa porcaria do diabo entrar na tua casa não. Assiste o Jornal Nacional, né? Alguns jantam, outros não jantam. Tem uns irmãos que gostam de tomar um caldinho à noite. Tem uns irmãos que tomam caldinho à noite, mas o caldinho é caldinho de mocotó, caldinho de feijoada, troço violento. Tem uns irmãos aqui na igreja. Por isso que eu estou pregando de manhã sobre as obras da carne, sobre glutonaria. Assiste o jornal, aí depois dá sono, vai para a cama dormir, dorme. No outro dia, começa a vida tudo de novo, igualzinho. Que propósito é esse, irmão? Entra dia, sai dia, tudo a mesma coisa. Mas quando nós entendemos que fomos criados para servir a Deus, salvos para servir a Deus, chamados para servir a Deus, a nossa vida tem sentido. Nós entendemos que nós estamos aqui na terra para sermos instrumentos nas mãos de um Deus vivo. Ah, que privilégio ser um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. E como aquele menininho que saiu de casa e tinha na sua lancheira 5 pães e 2 peixinhos, havia uma multidão, os discípulos desesperados, não sabiam o que fazer, como vão fazer para alimentar esse tanto de gente. Aí alguém falou, olha, tem um menino aí, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino, olhe para mim por favor, ele entendeu o seu chamado, e ele foi um instrumento nas mãos de Deus para alimentar uma grande multidão. É isso que Deus está falando contigo nesta noite, querido. Deus investiu em você um potencial. Você pode desenvolver esse potencial lá onde você trabalha, na sua rua, na sua casa, não necessariamente na igreja, mas você pode desenvolver na igreja, porque muita gente pensa, não, é só na igreja. Não, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você está negociando alguma coisa, você está conversando com um cliente, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Fala para o teu irmão, Deus te chamou para ser um abençoador. A vida tem que ter sentido, querido. Você pode acordar, tomar o seu café, você pode sair para o seu almoço, você pode viver a vida comum, normal, mas você entende que Deus tem um propósito na tua vida, e você não pode fugir deste propósito.